Vamos falar sobre política e a escolha de Flávio Bolsonaro. Isso, na verdade, saiu na sexta-feira, só que no final de semana outros desdobramentos em relação a este anúncio, porque ele concedeu uma entrevista coletiva e depois deu uma entrevista também na TV Record. O senador Flávio Bolsonaro disse que só vai desistir da candidatura à presidência da República se o ex-presidente Jair Bolsonaro estiver livre nas urnas. Flávio afirmou que a decisão de concorrer é muito consciente e óbvio que não tem volta, mas que o preço para desistir é ter o pai livre nas urnas, foi o que ele declarou numa entrevista ontem à noite para a TV Record. Essas foram as frases dele ontem à noite. Mais cedo, Flávio Bolsonaro tinha concedido uma entrevista coletiva, com essa imagem que a gente está vendo aí, e nessa entrevista foi quando ele disse que ele poderia abrir mão da candidatura que ele tinha acabado de anunciar. Anunciou na sexta-feira que ele seria o candidato e no domingo, de manhã cedo, ele disse que ele poderia abrir mão da candidatura dele, que tinha um preço, mas não falou qual seria o preço nessa entrevista. Porque a partir do momento que eu tenho a possibilidade de conhecer um Bolsonaro diferente, um Bolsonaro muito mais centrado, um Bolsonaro que conhece a política, que conhece Brasília, um Bolsonaro que realmente vai querer fazer uma pacificação nesse país. Olha, tem uma possibilidade de eu não ir até o fim, eu tenho um preço para isso, eu vou negociar, eu tenho um preço para não ir até o fim. Só que eu só vou falar para vocês amanhã. Vamos lá, vamos entender essas frases do senador. Ele também disse que deve ter uma reunião hoje, né, com alguns dos principais dirigentes da direita, para que eles possam discutir sobre essa candidatura. Segundo Flávio, as conversas serão com Antônio Rueda, presidente do União Brasil, Ciro Nogueira, presidente do PP, Marcos Pereira, presidente do Republicano, Valdemar Costa Neto, do PL, e também o senador Rogério Marinho, do PL também. Vamos lá, Josias, eu achei muito interessante, até destaquei isso no Instagram, que é o chamar para o pessoal para a nossa live, você falando que é curioso isso, né? Os políticos que não têm valor, eles sempre têm um preço. É isso, no mercado da política, essa é uma verdade absoluta, Fabíola. Quem não tem valores sempre tem um preço, né? A questão é saber se tem quem compre. E hoje tem uma pesquisa muito representativa do Datafolha, que está sinalizando que a maioria do eleitorado acha que a anistia cobrada pelo Flávio Bolsonaro para desistir dessa pseudo-candidatura presidencial é uma mercadoria cara demais, né? Para 54% dos eleitores, segundo o Datafolha, a prisão do Bolsonaro é justa. Então pode-se intuir, como aliás já ficou evidenciado em outras pesquisas, que a maioria do eleitorado considera injusta uma anistia que abra a cela do chefe dessa organização criminosa do golpe. Então, há outros indicadores que foram divulgados também no final de semana. Metade dos brasileiros diz que jamais votaria em alguém indicado pelo Bolsonaro. Só 8% acham que o Flávio é o melhor nome para ser apoiado pelo pai. Diante dessa conjuntura, Fabíola, o Bolsonaro deve continuar preso, mas o Flávio Bolsonaro abriu a porta do hospício. Ele sabe que é um candidato inviável, não é idiota, né? E ainda assim se autoproclamou presidenciável predileto do pai, na sexta-feira. No sábado ele já tinha virado uma piada, e no domingo ele se tornou uma chantagem. Eu tenho um preço. Desde a rachadinha já sabe que o Flávio Bolsonaro tem o seu preço, mas esse alarde público, meio constrangedor até, da falta de valores, é sinal de desespero, não de força política, né? E o Flávio anunciou que vai mostrar hoje o código de barras, seu código de barras, do seu pai, aos chefões do Centrão. É constrangedor que líderes, presidentes de partidos se reúnam para discutir esse tipo de assunto, a essa altura dos acontecimentos. E o risco de negociar com o maluco é o pessoal que passa não conseguir distinguir quem é quem na direita brasileira, né? Mas estamos vivendo essa cena, que é uma cena absolutamente constrangedora, Fabíola. Como é que você vê isso, né, o Sakamoto? Ele diz que a candidatura dele tem um preço. E o preço é a liberdade do Bolsonaro. Como é que ele condiciona a candidatura dele nessa situação? Qual é a chance da liberdade do Bolsonaro, né? Olha, eu tinha até escrito um texto no sábado, Fabíola, falando que com
com todas as últimas movimentações, o Bolsonaro, o clã Bolsonaro, havia sequestrado o Centrão e estava cobrando anistia como resgate, né? E aí o Flávio até usou o mesmo termo, preço, né? Que eu concordo com o Josias, extremamente depreciativo. Eu estou usando aqui de forma crítica, né? Quem abraça um sonho presidencial, né, acredita que está lá porque é a melhor alternativa para o país, porque representa a melhor alternativa para o país, né, porque quem acha que é sozinho a melhor alternativa para o país são tiranos. Quem acha que representa um grupo, né, que fala, que vocaliza por um grupo que representa o melhor para o país, está lá para fazer a diferença, etc. e tal, e não vai desistir tão fácil, não está lá para uma moeda de troca, né? Mas claramente o Flávio Bolsonaro ele assume essa indicação do pai, esse jogo combinado com o pai, basicamente para o seguinte, falou, a anistia está parada no Congresso Nacional, existe no máximo a possibilidade de se votar, talvez um pouco mais para frente, uma dosimetria diferente de penas, isso não interessa ao Bolsonaro, que está lá na carceragem da Polícia Federal no Distrito Federal, e com isso o que o Flávio faz? O Flávio faz, vou ser eu, né, o candidato, né? Isso, na verdade, causa um problemão para o Centrão e para Faria Lima, né, que, na verdade, apostam loucamente no Tarcísio de Freitas como candidato da direita para enfrentar Lula. Tanto é que, na sexta-feira, os mercados derreteram, a Bolsa caiu mais de 4% devido ao piti do mercado, né, com relação ao Flávio. Né, e não, ou seja, porque tira o Tarcísio basicamente da jogada. Qualquer pessoa que fala, não, o Tarcísio seria lançado, iria mesmo que saia um Bolsonaro, é porque está fora da realidade da casinha, o Tarcísio não faria isso. E a razão para isso está no próprio Datafolha. Eu concordo plenamente com o Josias com relação à questão da rejeição ou com relação à questão da maioria da população ser contra aliviar para o Bolsonaro. A questão, e aí eu acho que é interessante, é outra, né, é que se você for pegar os dados do Datafolha, né, os dados ao longo do tempo, você vai ver que, agora, o Datafolha traz a informação que 54%, que 54% consideram a prisão justa, 40% que consideram que a prisão não é justa. Agora, vamos retroceder no tempo. Em setembro, 54% eram por favor da aprovação de uma anistia, 39% contra. Né? Quer dizer, era 39% a favor da anistia, 54% contra a anistia. Em agosto, 51% concordavam com a prisão domiciliar, 42% discordavam. Em abril, 52% dizem que ele devia ir para a cadeia, 42% diziam que não. Em janeiro, 52% concordavam que ele tentou dar um golpe, 39% que não. Em dezembro do ano passado, os mesmos 52% achavam que ele tinha tentado dar o golpe, os mesmos 39% diziam que não. E em março de 2024, 55% achava que ele tinha tentado dar o golpe, 39% não. Não mudou. Está variando dentro da margem de erro. Né? Ou seja, o número de pessoas que acha que ele deu golpe, acha que acha que ele devia ser preso, ou seja, acha que ele fez coisa ruim e devia ser punido, e o resto dizendo não, ele não fez nada disso. Né? Ou seja, existe uma resiliência muito poderosa da narrativa bolsonarista. Né? E aí, se você for pegar o número, Fabíola, é mais interessante ainda, é aquela coisa, a pessoa não tinha o que fazer de manhã, começa a puxar número. Do ponto de vista dos votos válidos, vamos lembrar que o Lula teve 50,9% e o Bolsonaro 49,1% no segundo turno de 2022. Tá, isso é voto válido. Agora, se você pegar a quantidade de votos totais que o Bolsonaro teve, 58,2 milhões, e dividir por 156,4 milhões de brasileiros, dá o quê? 37% de eleitores. Ele teve, na prática, 37% de eleitores, que não é muito diferente da quantidade de gente que vem apoiando o seu posicionamento. Aí qualquer cientista político vai fazer uma análise disso, vai falar, é claro, entra, sai gente, mas o montante total segue relativamente igual. Então, o que acontece? É o suficiente para eleger um semovente? Não. Tanto é que ele perdeu. Mas é o suficiente para ajudar qualquer semovente a chegar lá. Então é o seguinte, o Tarcísio não pode abrir mão disso, o Centrão não pode abrir mão disso, a Faria Lima não pode abrir mão disso, então esperam ver quais são os desígnios do Bolsonaro, esperam para ver o que o Bolsonaro e o Flávio querem, nesse sentido para negociar. E o que o Flávio está colocando na mesa para terminar é o quê? A anistia.
A pergunta é, no final das contas, o custo disso para o Centrão vai ser alto. O Centrão vai fazer uma anistia, mesmo que não torne o Bolsonaro elegível de novo, simplesmente para tirá-lo na cadeia e com o risco do Supremo Tribunal Federal depois chegar e falar nada vale, isso aqui não vale nada, né? Flávio vai se dar por satisfeito com uma anistia que depois vai ser bloqueada pelo STF, né? Tem que ver. Né? Ou com uma dosimetria, o que ele está querendo, o que ele vai discutir, vamos ver no final do dia. Mas o fato é que, sim, a família Bolsonaro sabe que tem muita gente que apoia eles, que não é o suficiente para eleger um presidente, mas muita gente apoia e está jogando com isso. Ou seja, caro amigo, cara amiga que faz parte desses 39%, né? Saiba que você virou moeda de troca do bolsonarismo. Josias, quando ele condiciona, né, o preço, a liberdade do Bolsonaro, existe alguma chance do Bolsonaro estar nas urnas em 2026? Não, não existe não, Fabiola, isso é impensável, né? E ficou entendido apenas que o Flávio Bolsonaro não é um presidenciável, ele é um código de barras que o pai dele, o Bolsonaro, está expondo ao Centrão. E o Tarcísio de Freitas já tinha assumido publicamente, outros governadores de direita também, o compromisso de conceder o indulto desse líder condenado, caso chegassem ao Palácio do Planalto. Mas o Bolsonaro exige pagamento à vista. Ele não quer saber de, lá na frente, eventualmente, dependendo do resultado das urnas, receber um indulto. Ele quer o pagamento à vista. E se o Centrão cede a essa chantagem, uma pessoa como o Tarcísio de Freitas, por exemplo, considerando que o Bolsonaro não tem a menor chance de estar presente nas urnas, o Tarcísio de Freitas, na hipótese de cederem a essa chantagem, ele iria à disputa presidencial como uma espécie de candidato com a marca do Zorro gravada na testa, que é a marca do golpismo. Então, nessa hipótese, o governador de São Paulo não seria também ele um presidenciável competitivo da direita, ele seria um presente de Natal antecipado para o Lula. Eu estava refletindo sobre essa movimentação, Fabíola, do final de semana. Eu cheguei à conclusão de que o bolsonarismo é mais ou menos como uma vesícula. Os aliados só acordam quando dói. Das várias maneiras para se atingir o desastre político, a demora é a mais rápida, a tolerância é a mais intolerável e a confiança no Bolsonaro é a mais dolorida. Nessa estratégia para 2026, a direita gabaritou. Essa direita abrigada sob a marquise do Centrão não costuma perder por esperar, sempre ganha. E estava mal acostumada. Aí demorou a perceber que, em algum momento do crepúsculo do Bolsonaro, esses partidos do Centrão precisariam parar de correr e começar finalmente a ocorrer. Então, a direita foi tolerante demais e não fixou limites para o que é intolerável. Então, tem muita cabeça, pouco miolo, e esses chefões da direita carregaram num andor a imagem desse Messias perseguido, manteve-se a pantomima até depois da condenação do Bolsonaro, e esses partidos todos e os seus potenciais candidatos não se deram por achados, nem mesmo depois que os filhos do Bolsonaro passaram a bater mais nos aliados do que no Lula. Então, algumas pessoas desconfiam dos amigos, há gente que desconfia da própria mãe, mas a direita confiou no Bolsonaro demais, confiou que ele passaria o bastão para o Tarcísio de Freitas, e agora se verifica que a opção do Bolsonaro pelo primogênito pode ser uma unção, o que parece improvável, ou um balão de ensaio para comprar mesmo a impunidade, não é? Em qualquer hipótese, a entrada do Flávio Bolsonaro em cena consolida essa percepção que eu mencionava no início. O bolsonarismo é como a vesícula. Os aliados só acordam quando começa a doer. E é triste ver a direita brasileira submetida a esse tipo de chantagem.